Mais do que um vídeo sobre carreira, esse vídeo aqui fala para você sobre propósito. Talvez você tá achando aí que a sua vida não vai dar certo, que o que você planejou não vai acontecer, que as coisas vão simplesmente fugir de você e nada vai dar certo. Mas esse é um vídeo aqui, mais um formato bate-papo que eu estava no meu coração para gravar, então eu trouxe aqui para vocês porque talvez você esteja precisando ouvir. Então fica comigo até o final que eu vou provar para você que o que é seu vai vir na sua mão, mesmo que você não queira. Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou Dan Prado, mentora de concierges, e esse aqui é o primeiro canal do Brasil a falar sobre serviços de concierge, né? Sejam muito bem-vindos. Se você gosta de conteúdos que falam sobre carreira, conteúdos aí que podem agregar na sua vida profissional também, fique aqui comigo. Todas as terças temos novos vídeos. Inscreva-se aqui no canal também. E se você quiser saber mais sobre os meus serviços corporativos ou mentorias personalizadas individuais, os meus contatos estão aqui na legenda. E hoje eu fiz esse vídeo um pouco mais que informal, que eu queria conversar com vocês sobre por que me tornei mentora. E aí, uma história de propósito por trás disso, né? Queria voltar no tempo para falar um pouquinho para vocês que quando eu era uma criança que eu convivi com muita escassez, né? Então, eu era uma criança que eu tinha muitas instabilidades financeira, familiar, estrutural, muitas coisas aconteciam, de modo que a gente cresceu, então, com uma cabeça muito fechada, achando que nada era pra gente. Eu não tinha um incentivo muito grande, né, para criar a minha própria identidade. Principalmente, eu acho que por conta desse cenário da escassez, a gente tinha muito as coisas dos outros para nós, sabe? Às vezes roupa que vinha dos outros, uma compra que vinha dos outros, dinheiro que vinha dos outros. Graças a Deus, de alguma forma a gente saiu disso. Mas na época isso não me ajudava a ter uma identidade. De modo que eu cresci me espelhando nos outros. Eu cresci sendo a menina feia ali do grupinho das amigas, era a pessoa que geralmente não era escolhida para as coisas, era uma excelente aluna, mas em outros aspectos eu não conseguia me encontrar. Eu cresci, acho que por volta mais ou menos ali de uns 15 anos, eu fazia um curso e tinha uma professora que ela era muito engraçada, ela era muito legal, as aulas dela eram as minhas preferidas. Toda vez que falavam, hoje é a Andréia que vai vir dar aula, eu sempre ficava muito feliz porque eu gostava muito, né, dos conteúdos dela, da forma como ela dava as aulas e principalmente da forma como ela parecia uma mulher muito feliz com aquilo que ela fazia, sabe? Ela fazia com faculdade, na época era chamada de publicidade e propaganda, né? Depois isso desmembrou e virou outros cursos aí. E ela fazia, então, essa faculdade, ela sempre contava cases engraçadíssimos pra gente da época da faculdade, e aquilo me fazia querer ser como ela. Então, foi a primeira vez que eu começava a espelhar a minha vida enquanto moça, né? Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 14 a 15 anos nessa época. E aí eu pus na minha cabeça, então, que para ser uma menina, e depois uma mulher, né, mais bonita, mais feliz, eu tinha que fazer um curso de publicidade e propaganda. Alguns anos se passaram, fiz o vestibular, se eu não estou enganada, para isso mesmo, né, porque já faz alguns anos, e eu fiquei gestante. Então, aos 18 anos eu fui mãe, e aí eu parei toda a minha vida nessa parte de carreira e fui, então, me tornar mãe. Depois disso, passei também por muitos perrengues, né, porque eram duas pessoas extremamente novas, com um bebê, uma vida de adulto acontecendo logo nos primeiros anos, né, de vida adulta, né, com 18, 19 anos. Então, mais uma vez eu caí no processo da escassez, do momento de não poder ter meu poder, a minha força financeira, de tomada de decisão, né? Porque o dinheiro ele faz isso com a gente, né? Se você tem o seu dinheiro, você tem a tomada da decisão. Você pode escolher o que você quer comprar, quanto você quer investir, quanto você está disposto a pagar num almoço, enfim. Quando você não tem, você é a pessoa que tem que sempre ficar quieta. De modo que a vida foi acontecendo para mim dessa forma, sempre no processo da escassez e sempre também pensando quem era eu no mundo, o que eu vim fazer aqui. Como eu fui mãe muito cedo, o Pietro ele foi uma bênção para mim, né? Porque ele foi um bebê anjo, ele me fez companhia na minha vida. Foi um momento muito solitário, né? A minha maternidade, porque eu era uma menina, então as minhas amigas, né? Todas foram para a faculdade, começar a estudar, tomar carreira, fazer suas vidas, e eu estava cuidando dele. Então, em nenhum momento eu me arrependo de ter sido mãe. Mas em outros aspectos, a minha vida ficou parada, né? Na parte da carreira, que é o principal, né, cenário aqui da nossa conversa. E aí eu fui vivendo e sempre buscando qual era o meu lugar no mundo, o que eu tinha que fazer.
E eu levei uma dor junto comigo durante muitos anos, que era a dor de não ter formação. Eu não era formada em coisa nenhuma. Eu tinha, desde o meu primeiro emprego, tinha muita facilidade de comunicação com as pessoas. Então, meu primeiro emprego foi numa empresa que fazia algumas peças para carros. E eu trabalhava na parte do RH e também fazia muita cobertura na recepção. Então, desde essa época já era um trabalho um pouco mais dinâmico, essa coisa do receber, né, de cuidar ali dos primeiros clientes que entravam na empresa. E depois, quando acho que o meu pequeno tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu fui trabalhar em uma empresa que era de call center. Então, eu trabalhei lá, acho que quase 3 anos e sempre nessa parte da comunicação. De modo que, seguindo os anos, eu achava que eu tinha que espelhar a minha vida em outras mulheres. Então, isso acontecia com muita facilidade para mim, o que era péssimo, mas na época eu não sabia. Então, se eu ia assistir um filme, eu lembro até hoje que eu fui assistir um filme com uma amiga minha e tinha uma atriz que eu gosto muito que ela estava com cabelo de franjinha aqui. E na hora que eu vi aquilo, ela parecia brilhar, ela parecia, sabe, tão bonita, tão feliz naquilo que ela fazia que eu achava que eu tinha que fazer igual. E dia seguinte eu simplesmente fui na cabeleireira aqui e cortei a franjinha porque eu achava bonito e o que não é nenhum problema, na verdade, né? Não é nenhum problema a gente ver a coisa legal ver coisas legais dos outros e querer para nós. A diferença é quando você não entende que aquilo é uma crise de identidade e não um desejo ali porque você achou legal o cabelo da atriz. E fomos seguindo. Até que quando foi em 2023, eu escutei pela primeira vez a palavra concierge. Eu achei muito diferenciada essa palavra, fui no Google buscar o que era e descobri que era um estilo ali de trabalho que eu já aplicava em um hotel que eu trabalhei e que era era muito parecida a soft skills com aquilo que eu tinha. E eu queria saber como é que eu fazia para ser concierge. E eu estava tão achando engraçado porque pela primeira vez eu vi algo que ninguém me falou que era legal. Na hora que eu ouvi a palavra, a pessoa estava falando sobre os serviços dela, mas eu não tinha interesse nos serviços dela. Eu gostei da palavra. Fui lá, descobri que tinha uma formação depois de muitos meses, né, que era um curso presencial em São Paulo. E aí eu esperei, então, com fé, para fazer o meu curso. Quando eu fui fazer esse curso, eu estava trabalhando em um hotel de 3 estrelas em São Paulo, reaquecendo a minha carteira depois de uma época de empreendedorismo. E eu fui demitida desse hotel. E como era para fazer auditoria noturna, eu não tinha o perfil de auditora. Então, conversamos e decidimos que tudo bem eu ser dispensada. E era tanta alegria que eu tinha, porque eu tinha sido mandada embora e eu poderia fazer o curso do Senac, né? Agora eu ia ficar livre para poder fazer o curso. E aconteceu que eu me declarei na época, né, como sendo desempregada e eu consegui fazer o curso com 100% de bolsa. Então, para mim, aquilo era mais uma preparação de Deus, né, uma validação que aquilo era para ser para mim. Essa história que eu falei para vocês de ter uma dor dentro de mim é porque eu não era nem advogada, nem dentista, nem marqueteira, nada. Eu era uma pessoa que não tinha profissão. E eu venho de uma família onde as minhas primas, né, aos poucos foram fazendo a vida delas, né, cada uma seguindo para as profissões. Tenho 3 arquitetas maravilhosas na minha família e não ter uma profissão para mim era uma dor. Quando eu fiz o curso do concierge, então, eu me encontrei na vida. Eu falei, gente, que coisa legal, olha isso, é muito próximo daquilo que eu quero ser, né, aquilo que eu já faço. Mas o que eu não tinha noção é que 3 anos depois de fazer o curso, eu estaria aqui à frente de vocês, que eu seria uma mentora, que a vida ia preparar e Deus ia preparar formas de que isso acontecesse. Eu trabalhei em salas VIP depois que eu me formei, trabalhei também em empresa de turismo, trabalhei em laboratório primo, também fiz a concierge da área da saúde e eu tinha vontade. Algo dizia para mim que eu tinha que falar para as pessoas o que era esse serviço, por que é importante e como é que eu faço para te ajudar a você se desenvolver na sua carreira. Ocorre que a gente se mudou ano passado, eu morava em Guarulhos, em São Paulo, e aí aconteceram algumas situações que a gente precisou devolver o apartamento que a gente alugava e nós tínhamos um grande sonho de morar aqui, né, na Baixada Santista. E Deus preparou essa mudança. Só que virou uma prioridade na minha vida. E aí eu tinha começado a ir para o lado do empreendedorismo e aí começou nessa confusão da mudança para uma cidade onde a gente não tem rede de apoio, não tem ninguém lá. Então eu acabei, né, meu esposo trabalhava CLT, então eu tinha que assumir, né, todas as demandas quanto a essa questão
da mudança para fazer acontecer e tudo ficasse bem. Só que eu me meti com muitas coisas no ano passado. Eu trabalhava no CLT e eu também queria fazer um curso de turismo de luxo. E aí eu lancei consultorias de empreendedorismo e aí eu precisei me mudar. Então foi tanta coisa acontecendo que quando chegou, acho que em janeiro de 2026, eu estava esgotada. E olha só como são as coisas. Eu estava na varanda aqui fora, conversando com o meu esposo. E eu falei para ele, aí ele falou, e aí, o que você vai fazer? E aí também conversando com uma amiga minha que veio aqui no dia do meu aniversário, eu falei, gente, eu tô tão exausta que eu não quero fazer nada. Eu quero, assim, continuar no meu CLT, fazer o meu serviço, curtir a minha cidade nova, e deu. Porque eu tô tão esgotada de tanta coisa que eu fiz. E aí, falei pro meu esposo assim, não tem esses lugares que fazem limpeza de escritório? Eu vou ver se eu encontro um prédio que esteja precisando de alguém para faxinar escritório, eu vou lá, faço a faxina e sabe, deu, troco o meu serviço por dinheiro e para fazer um bico para trazer um pouco mais de dinheiro aqui para casa e só. E ele virou para mim e falou assim: eu acho que tem um lugar melhor para você, é um lugar que tem mais a ver com a sua identidade. E isso aqui não é nenhum tipo de discriminação, gente, pelo amor de Deus. A minha mãe é doméstica há 25 anos, tá? Ele falou do formato que ele encontrava olhando para mim. Ele achava que fazer a faxina era pouco para expertise que eu tenho, sabe? Para possibilidades novas. De modo que ele falou isso e aí depois de algum tempo eu disse que eu não ia fazer mais nada, que eu estava cansada, que eu não ia fazer mais nada, que eu estava já, né, já tinha feito muita coisa e que eu precisava dar uma descansada. Só que aí a vida e Deus falaram, veremos, ainda tem um lugar para você no mundo. Eu lembro que eu estava numa reunião de enfermo, né, da igreja, assim, estava congregando, e a pessoa que estava presidindo ali a reunião, ela disse que para algum de nós ia entrar um personagem novo na nossa vida em algum tempo. E essa palavra, ela se cumpriu na minha vida, porque entrou uma pessoa em contato comigo no momento que eu estava zero empreendendo, não tinha nada, e ela queria contratar os meus serviços. Ele, né, era um senhor. Iria contratar os meus serviços de palestra. E aí eu falava assim, gente, mas eu não tô mais querendo fazer nada, eu não tô nessa pegada mais, né? Eu tô só no meu CLT e vou fazer só as coisas assim, até que eu pensava, eu só tenho duas respostas, eu falo sim ou não. Mas eu vou deixar passar a grande chance da minha vida de mostrar que a minha profissão e que eu posso fazer algo que hoje ninguém faz, né? Quase ninguém faz no país. Falo sempre quase, né? Porque o que a gente não tá fazendo hoje em dia, né? Mas que tem uma carência muito grande de necessidade. Eu preciso falar para as pessoas do meu serviço, de modo que essa pessoa entrou na minha vida e através desse contato tudo mudou, porque o que eu precisava para ser uma pessoa que tinha uma empresa, um WhatsApp Business, uma rede social e construir uma mentoria e fazer tudo que eu disse que eu não ia fazer mais porque eu tinha desistido da minha carreira, veio tudo à tona. E aí Deus preparou pessoas para me ajudar com diversas coisas que eu precisava para fazer essa palestra acontecer. E aí, no meu coração, a mentoria, a Concierge, a Chave da Excelência, que a minha mentoria já estava escrita por mim desde o ano passado. E nas minhas faxinas, eu faxinava o meu apartamento e ficava pensando nisso. Eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, vou mandar um presente, vou fazer não sei o quê. Já estava muito em mim, só que eu tinha desistido da minha carreira. E olha que interessante, mesmo quando você desistiu, se o caminho é para ser seu, alguém vai te trazer o caminho de novo. Alguém vai te mostrar a estrada de novo que você tem que vir. E de modo que eu me preparei durante algum tempo, sofri muito porque eu não me via na frente das pessoas fazendo as coisas. Já tinha gravado alguns conteúdos para o YouTube, mas é uma coisa aqui, né? A tela onde eu consigo vir editar se eu precisar, não ao vivo. E eu achava que eu não era ninguém na fila do pão, que eu não conseguiria fazer nada. E eu fui trabalhando a minha mentalidade, fui entendendo que aquilo era para mim, via os sinais dizer que sim, pode passar, você vai conseguir. Busquei a palavra onde Deus falava, aonde você entrar, eu entrarei com você, aonde você falar, eu porei palavras na sua boca. E com todas essas pessoas, forças e Deus comigo, eu fui fazer aquilo que eu precisava. E foi tão interessante, gente, foi tão maravilhoso, porque eu me sentia tão segura na minha pele, eu não tinha vergonha. Meu marido disse que eu brilhava, ele ficou tão feliz de me ver lá na frente, e ele era a pessoa que sempre falava que eu ia palestrar. E eu, na hora, eu berria, eu falava, só se for palestrar para os cachorros da rua, você tá maluco? E no tempo certo, as coisas vieram, as pessoas vieram, me deram passagem.
eu passei, eu fiz aquilo que eu precisava e outras coisas brotaram de dentro de mim. Então hoje eu sinto que esse é o meu lugar. A chavinha da Conce, né? Quando eu coloco isso aqui, eu me sinto empoderada, eu sinto que eu tô realmente no lugar que eu precisava estar. E que eu tinha uma dor durante muitos anos por não ter uma profissão, né, que fosse comum, mas o que era para ser meu era algo diferenciado. E às vezes a gente acha que aquilo que é o padrão é para ser o nosso. E às vezes Deus está preparando uma coisa diferenciada para você também. E a gente desiste, a gente acha que não é mais nosso. Mas se o caminho for seu, vai dar um jeito de chegar até você. E quando chegar até você, você vai falar, pô, é meu. Eu vou fazer, eu vou executar, eu vou planejar. E Deus vai colocando em nós a sabedoria, tudo aquilo que a gente precisa. Lembra sempre que hoje nós somos férteis em recursos e rápidos na ação. A gente tem muitas ferramentas, pessoas, condições hoje de fazer coisas que há 15 anos atrás, há 18 anos atrás, quando eu fui mãe, não eram possíveis. Então, eu não vou alongar muito esse vídeo, em outro momento posso contar com mais detalhes, mas é exatamente isso. Eu me tornei palestrante e mentora, mesmo quando eu não quis ser. Então, eu tinha desistido da minha carreira e a minha carreira voltou para mim. Então, acredita que você tem um sonho, que você acha que o seu lugar no mundo é ele vai ser. Se for para ser seu, nada vai fugir de você. As coisas vão acontecer de forma para alcançar você. E ali, a hora que te alcançar, que você, sabe, respirar e entender que aquilo é seu, nada vai te parar. Eu tô aqui à frente de vocês por conta disso. E que em algum momento eu achei que eu não ia mais fazer. E eu tô aqui, contando para vocês. Hoje é dia 24 de junho, eu tô gravando esse vídeo. E tô aqui com vocês. Então fiquem aqui comigo também. Vamos juntos. Se vocês quiserem conversar, quiser trocar alguma ideia, quiser alguma coisa, eu posso ajudar vocês. Fala comigo no WhatsApp, tá bom? Meus contatos estão aqui embaixo. Obrigada por ficar aqui até o final do vídeo. A Conce fica muito feliz de ter vocês aqui. Não vou chorar, fico emocionada, né? Mas vim contar aqui para vocês um testemunho de que as coisas podem ser reais, de que a gente precisa confiar que a gente está no caminho certo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.